não vamos ter introito, certo? Porque sou eu que vou dar o pontapé inicial, tá bom? E eu escolhi para esse nosso vídeo de hoje a derivação implícita, que é uma coisa que é pedida muito nas provas, principalmente da EFON e da Escola Naval, e os alunos costumam ter uma certa dificuldade em entender isso. O que é uma função implícita e o que é uma derivada implícita. E quando eu uso uma, quando eu uso a outra. Tá? Então, vamos pegar um exemplo bem simples aqui para você entender isso. Suponha que eu tenha a função f de x, ou melhor, não vou nem fazer f de x, tá? Não vou nem explicitar a função. Eu vou escrever assim, simplesmente xy igual a 1. Essa minha função, ela evidentemente está dependendo, né, como qualquer função, do seu domínio. Então é fácil a gente perceber que para x igual a 0, ela não está definida. Tá? E aqui eu digo que ela está na forma o quê? Ela está na forma implícita. Às vezes, é tranquilo, como nesse caso, você sair da forma implícita para a forma explícita. É só tirar o valor do y aqui, ó. Y é igual a 1 sobre quem? Sobre x. Mas, evidentemente, essa função está definida para todo x real que não seja o quê? Que não seja zero, diferente de zero. Então, aqui nós temos uma função implícita, aqui a função está explícita. Então, derivar isso aqui é tranquilo. Por quê? Porque y igual a 1 sobre x, isso é o mesmo que x elevado a menos 1, né? E aí nós vimos lá, nas aulas anteriores com o mestre Edinho, a derivada da potência. Ele demonstrou várias fórmulas, né? Nunca esquecendo que a derivada é um limite, né? A gente nunca deve perder isso de ponto de vista, né? Nunca devemos perder isso. Então, dy dx vai ser igual a quem? Vamos derivar isso aqui. Vai ficar menos 1, tá? X elevado a menos 1, menos 1. E algumas coisas, ou melhor, uma coisa que as pessoas, os alunos no início do cálculo têm dificuldade. Ninguém fala para ele que a regra da cadeia não entra aqui, mas ela entra. Só que a derivada de x é 1, né? Então, ela sendo 1, quase ninguém frisa a regra da cadeia aqui. Simplesmente omite esse 1 aqui, não fala nesse 1. E apresenta essa derivada retornando como sendo menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Isso aqui seria a derivada dy dx, ou y', como você resolva chamar. O outro fato importante é o seguinte: como a derivada na verdade, um limite, essa restrição aqui, ela se faz necessária quando você está definindo a função. Na derivada, tá? Nem sempre ela se faz necessário você impor essa condição. Por quê? Porque você pode estar querendo a derivada num ponto, tá? E como a derivada é um limite, o limite está em torno daquele ponto, então o zero está fora. Na vizinhança. Na vizinhança, tá? Então aqui nós temos o quê? A função implícita, aqui nós temos a função explícita e aqui a gente tem o quê? A derivada. Agora, Mário, então aonde eu uso, né, essa tal de derivada implícita? Aonde eu vou usar isso? Ora, nem sempre essa passagem aqui é fácil,
E às vezes ela nem é possível de ser feita. Tem situações que você nem consegue fazer isso, tá? E aí é que nós vamos usar a derivação implícita. Repare aqui, ó. Você tem a função y ao cubo mais y ao quadrado menos 5y menos x2 igual a menos 4. Tenta expressar isso aqui, y em função de x. Você não vai conseguir, tá? Você vai ter uma baita dificuldade e não vai chegar lá. Então, esse é um caso, tá, onde a derivação implícita ela vai se fazer necessária. E como é que a gente vai fazer isso? De uma forma bem simples. Duas coisas serão fundamentais aí para a gente. Uma é a questão da regra da cadeia. A regra da cadeia vai ser fundamental, sem sombra de dúvida. E a outra é que você sempre lembre de olhar para y como sendo uma função de x. Y vai ser uma função de x. Tá? Então vamos lá. Como é que eu vou derivar isso aqui? A derivada disso vai ser dy dx, tá? Usando essa notação aqui, de y ao cubo mais y ao quadrado menos 5y menos x ao quadrado. Isso é igual à derivada do outro lado, né? Dy dx de menos 4. Sempre lembre, né, que você vai derivar em relação a x e que y é uma função de x. Então, na hora que eu derivo aqui, ó, o y3, eu vou ter essa derivada sendo 3y ao quadrado, tá? Vai entrar a regra da cadeia aí. Y não é função de x? É. Então vai entrar o dy dx, a derivada de y em relação a x. Utilizei a regra da cadeia? Sim, utilizei a regra da cadeia. Hã? E utilizei o fato de y ser uma função de x. Aqui y ao quadrado, a mesma coisa. Como é que fica isso? 2y dy dx, porque ficaria derivada de y2 é 2y vezes y'. Regra da cadeia. Regra da cadeia. Menos 5y vai ficar como? Menos 5, tá? Dy, não esqueça, né? Dx. Tá? Regra da cadeia. E a derivada de menos x2? Tá? E a derivada de menos x2? Essa não tem problema. Você vai derivar em relação a x, ficaria menos 2x. E aí, entra esse caso aqui, ó, derivada de x. Só que a derivada de x ninguém escreve, porque é 1, tá? E aqui ficou igual a quem? Derivada da constante continua sendo quem? Zero. O próximo passo seu é juntar todo mundo que tem dy dx. Ou seja, uma espécie de evidenciação, né? Dy dx vai ser igual a quem? A 3y ao quadrado mais 2y mais 5. E esse menos 2x eu joguei para o outro lado. Igual a 2x. E aí, finalmente, você vai ter o que você queria. A derivada da função dy dx, ela é 3y ao quadrado mais 2x, perdão, ao contrário, tá? Vou aproveitar para não apagar, vou jogar menos 1 aqui, tá? E depois eu inverto, só preguiça. Tá? Menos 1 vezes 2x. Tá certo? Ah, né? Tá certo. Tive uma preguiçinha aí, e aí agora você escreve aqui, ó, 2x sobre quem? 3y ao quadrado mais 2x mais 5. Tá aí a sua primeira derivação implícita. Isso cai muito, né? Como eu falei,
na EFON e na Escola Naval. Tá? Cai muito na EFON e na Escola Naval. Às vezes, dá para burlar essa derivação implícita. Por quê? Porque às vezes você consegue explicitar o y em função do x. Tá? Printa aí, como diz o Edinho, que eu vou para o segundo exemplo, que é aonde eles costumam pedir, tá? Eles vão pedir e aonde o pessoal apresenta dificuldade. Você tem aqui x ao quadrado, deixa eu colocar em preto para manter o padrão. Você tem x ao quadrado mais 4y ao quadrado, beleza? Isso é igual a 4. E ele dá um ponto aqui, raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. Beleza? Muito bem. E ele pede, aí é a questão que cai, né? Costuma cair. Ele pede para determinar o coeficiente angular da reta tangente a esse gráfico. Então, isso cai muito. Isso é que é explorado. E a gente vai esmiuçar isso aqui para você entender bem. Tá? Primeiro, é fácil da gente perceber que se nós dividirmos isso aí por 4, pedir ajuda aqui ao Edinho, né? Dividido por 4, só para a gente ter uma ideia, você tem uma elipse. Isso, uma elipse. O Edinho já cantou a pedra aqui, você tem uma elipse. E a elipse eu desenho extremamente mal, a elipse, ela vai ter... Tá muito ruim? Não, tá bom. Ela vai ter 2 ramos aí, né? Muito mal, mas é simétrica. 2 menos 2, 1 menos Isso, 1. ela tem dois ramos, tá? E se eu pegar a função assim, nesse caso, ela não será uma função. Porque para um x, né? Para um x, você tem 2y correspondentes. Então é claro que essa equação do jeito que está aí, ela não se traduz numa função, tá? Muito bem. Diante de uma questão dessa, a primeira coisa que eu costumo fazer é verificar o seguinte: espera aí, esse ponto é um ponto da minha curva? O que eu chamo de curva? Isso é uma outra confusão que o aluno faz. Às vezes o aluno fica até olhando e debochando do professor, quando o professor desenha uma reta e fala: gente, vamos considerar essa curva aqui. Aí ele fala: professor, isso é uma reta. Curva em matemática é qualquer gráfico de uma função, certo? Então, olhando para essa curva, eu substituo. Eu costumo fazer isso para ver se realmente o problema está coerente. Né? Se o ponto que me foi fornecido, esse x e esse y, ele satisfaz a equação. Tá? Então você vai ter aqui facilmente 2, aqui vai dar meio, né? Mais 2 igual a 4. Ok, esse ponto está aí. Só que tem um detalhe. Esse ponto, repare, como x é a raiz de 2 e y é negativo, tá? Ele é um ponto que vai se situar no quarto quadrante. Então, essa parte de cima, ela não está me interessando, tá? Aí você vai ver a vantagem da derivação implícita. A vantagem é exatamente essa. Porque eu tendo essa noção de derivação implícita, eu posso abrir mão dessa análise de pegar 2 ramos na elipse. Eu vou pegar e vou derivar isso aqui implicitamente. Tá? Quem é a derivada disso? Derivada de x2. Sempre y é uma função de x, né? E a gente deriva em relação a x.
mais 4, y2 derivando dá 2y dy dx. E aqui a derivada de 4 derivada da constante é zero. Você vai entender aonde eu quero chegar. Por que a derivação implícita ela é relevante? Ora, isso vai dar 8y dy dx igual a menos 2x. Tudo certinho? Então, dy dx vai ficar sendo esse quociente, menos 2x sobre 8y. Simplificando por 2, menos x sobre 4y. Tá? Muito bem. Com isso, essa análise aqui que eu havia feito, ela se torna desnecessária. Eu não preciso mais analisar nada. Eu quero a equação da reta tangente onde? Nesse ponto que foi dado. Raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. Isso eu posso tirar diretamente daqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 4y. Menos 4 sobre raiz de 2. E você vai ter um coeficiente angular positivo aí. Se eu não me engano, isso vai dar meio. Tá? Bom, esse coeficiente angular é fundamental para a reta tangente. Por quê? A equação da reta tangente é y menos y0, né? M, que é o coeficiente angular, x menos x0. Quem é esse x, y menos y0? Quem é esse x0, y0? Está aqui, ó. x0, y0. São as coordenadas do ponto. E aqui está o coeficiente angular. Então o exercício acabou, ó. Y mais 1 sobre raiz de 2 vezes o coeficiente angular meio, x menos raiz de 2. Fazendo os nossos algebrismos aí, eu vou ter que y vai ser igual a quem? A meio de x, tá? Meio de x, aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2, passando para o outro lado. Então vai ficar menos do raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2. Tá certo meu cálculo? Tá. Se eu não errei nada, essa é a equação da reta tangente. Se eu não errei nada. O Edinho está acompanhando ali, concordando comigo. Muito bem. Então a gente vai perder um tempinho, né, para que você fixe bem a importância da derivação implícita. Eu vou apagar aqui, tá? E vou retornar aqui. Bom? Aí você vai sentir a vantagem da derivação implícita. Repare o seguinte, aqui como eu falei, não é uma função. Então vamos expressar o y, apesar de não ser uma função, dá para expressar o y em função de x. Nesse caso, dá para expressar. Você tem 4y² igual a 4 menos x2. Então, y² é 4 sobre 4 dá 1, menos x2 sobre 4. 1 sobre 4 x2, né? 1/4 x2. Confere? Tá conferindo? Tô, tá, né? Tô. Extraindo a raiz quadrada, aí você tem exatamente aqueles dois ramos, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 menos 1/4 de x ao quadrado. Aí você tem que ser, né, esperto para saber o seguinte: qual das duas funções eu vou trabalhar? Qual quadrante que eu tô? Qual quadrante que eu estou? Eu vou trabalhar com a positiva ou vou trabalhar com a negativa?
Eu vou trabalhar com a negativa. Então já vimos que existe uma vantagem na derivação implícita. Tá? Você tem y menos raiz de quem? De 1 menos 1/4 de x2. Mário, por que você escolheu essa? O Edinho já cantou a pedra, porque está no quarto quadrante. Quando esse x é positivo, esse y é negativo. Nós vimos que a elipse no desenho anterior tinha um ramo acima da origem e tinha um ramo abaixo da origem. Nós vamos trabalhar com abaixo. Aí dá para fazer a derivada, a equação da reta tangente? Dá. Só que vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Por quê? Vamos transformar isso aqui. Vai ser 1 menos 1/4 de x ao quadrado elevado a quem? A meio. Transformei em expoente fracionário. Derivando, regra da cadeia, dy dx, olha aí, mais um detalhe para atrapalhar a gente, né? Regra da cadeia, vai ficar menos meio, desceu esse expoente, 1 menos 1/4 de x ao quadrado, meio menos 1, Menos meio. vai dar menos meio, e a derivada, É composta. a derivada da Composta. composta. A derivada da base aqui, ó. A derivada aqui é 0. E a derivada de menos 1/4 de x2 vai dar menos 2/4 de x. Ou seja, menos meio de x. Confere, Edinho? Confere? Menos meio de x. Se eu errar, você fala. Então, eu vou ter o quê? O dy dx. Olha o trabalho que deu, né? Menos meio vezes menos meio, 1/4. Tá batendo? Tá, né? Tá. 1/4. 1/4 de quem? 1/4 de x. Certo? E esse expoente aqui eu vou deixar do jeito que está. Por que eu vou deixar do jeito que ele se encontra? Porque você vai ter que substituir o x, né? Tá pegando aí, gente? Valor do ponto. Tá pegando ainda aí, não? Tá. Raiz de 2 ao quadrado, Desce mais não. Tá aí. raiz de 2 ao quadrado, eu vou printa aí que eu vou apagar aqui. Raiz de 2 ao quadrado não vai me oferecer dificuldade, tá? Não vai oferecer dificuldade pra gente. Como é que ficou então? dy dx, a nossa derivada. Aqui nós estamos fazendo pela forma explícita. Eu quero que você note bastante o trabalho que deu, né? 1/4. Para valorizar a derivação. Exatamente, para valorizar a derivada implícita. 1/4 vezes raiz de 2, que multiplica 1 menos 1/4 desse x2, que é 2, né? Confere? Confere. Muito bem. Quanto deu isso aí? Menos 1/4 x2. Então vai dar 2/4 aqui, né? Vai dar meio, né? Vai dar meio. Tá tudo certo? Parece que sim. Mas parece que está dando diferente. Não deu menos 1/8 lá? Acima vai ter substituição, né? Isso aí. dy dx, eu não me lembro mais quanto deu, mas a gente está acompanhando aí. Isso vai dar o quê? 1/4 da raiz de 2, e aqui dá meio, né? Isso. Então dá dá 1 8, oitavo, a raiz de 2 sobre 8. raiz de 2 sobre 8. Certo? Raiz de 2 sobre 8. Foi isso que nós encontramos na derivada? Não, nós encontramos meio. O que houve aí de errado aí? Volta lá. Vamos dar uma paquerada aqui. Até ali tá certo. Menos meio. Aqui. 1/4. A derivada dá 0, dá Zero. menos meio. Aqui é menos 1/4 de 2x a menos 1 meio.
Tá certo. Não entrou aqui, não entrou? Ah, você não colocou, né? Eu coloquei, eu multipliquei direto. Ah, multiplicou direto? Vai dar 1/4 de x. X2. É. Tá? Só que essa derivada deu uma zebrinha aí. Vamos ver onde está essa zebrinha. Essa zebrinha está onde? 4 menos 2 quartos, dá 2 meios, 1 oitavo. É que ali você não colocou menos meio, ali embaixo, ó. Menos meio, tem que inverter essa parte aí, ó. Menos meio. 1 menos 1/4, tá faltando menos meio. Faltou aqui, ó. É. Olha a zebra aqui, ó. Menos meio, ó. Menos meio. Muito bem lembrado, peladinho. Agora sim, agora vai. Agora vai dar bonito. Vai dar bom. Então, ignora essa passagem errada aí, tá? Ficou 1/4 da raiz de 2 sobre, né? Sobre esse cara vem para baixo. Isso. 1 menos 1/4 Elevado a meio. elevado a Meio. x2, né? Certo? x2. Isso. X2 é 1/4 2. x2, isso. Elevado a meio. Confere agora, Edinho? Confere, né? Então vai dar esse meio aqui, vou botar uma barra aqui, e ele está elevado a meio. Foi? Foi. Fiz uma gambiarra aqui. Aí o que nós vamos ter? 1/4 da raiz de 2 e aqui da raiz de 2 sobre 2. Invertendo 2 sobre raiz de 2. Vai simplificar e aí sim a gente vai ter o coeficiente angular Perfeito. meio, empatando lá com o que a gente havia encontrado. Agora veja o trabalho que deu, né? Porque aí eu ainda ia para a equação, y menos y. E quanto mais trabalho, foi até bom aí essa falha, porque quanto maior o trabalho, maior a probabilidade de você errar numa continha, num sinal, aí já era. Exatamente, maior, o Edinho abordou bem, quanto maior o nosso trabalho, maior a probabilidade do nosso erro. Do nosso erro, tá bom? Então eu vou fazer mais um exemplo. Quanto tempo tem de vídeo, Edinho? Não, pode ir, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Eu vou fazer mais um exemplo com vocês, porque esse é um assunto que eu acho relevante. Clássico, uma questão clássica de escola e reforma. Exatamente, ele dá o ponto e pede a equação da reta daquele ponto. Isso. Então eu vou pegar com vocês um exercício aqui, bem semelhante ao anterior. Encontre a reta tangente. É praticamente uma questão certa, né, nessas provas. É difícil você pegar uma prova que não tem uma questão dessa. Eu vou escolher essa função aqui, que ela é pesadinha, tá? E ela tem uma história interessante. Essa equação, que depois se transforma numa função, né? Mesmo sendo implícita, ela é chamada função kappa. E quem estudou essa função foi o professor de Newton, Barrow que estudou essa função, tá? Mas isso é só um detalhe. É chamada função kappa. Então o que nós faríamos aqui? A multiplicação normalmente, x à quarta, beleza? Vamos usar o azul aqui para padronizar. X à quarta mais x2, y2 igual a y2. Dá para tirar o valor do y em função do x? Dá. Tá. Mas a gente vai ter aquele trabalho, né? Vamos cair em dois ramos
e vamos ter que decidir onde a gente vai trabalhar. Com a derivação implícita, eu elimino isso. Ali agora ia trabalhar no primeiro quadrante. Exatamente. Positivo, positivo. O Edinho já percebeu, porque é experiente, ele já percebeu que aqui o ponto é do primeiro quadrante, que ele vai trabalhar com a parte de cima, né? Do primeiro quadrante. Ele não sabe como é que é a função. Tá? Eu aconselho até que depois você, num software, jogue para ver como é que é essa função. Ela é interessante. Tá? Bom, vamos derivar implicitamente isso aqui. Como é que ficaria? 4x3. Cuidado, que você vai ter uma regra do produto aqui, ó. Tá? Você vai ter uma regra do produto, não deixou de ter. Como é que vai ficar essa regra do produto? Vou derivar esse cara, a 2x, repito esse, y2, mais o contrário. Repito, x2, derivo y2. Quem é o y2? 2y. 2y, não esqueça, né? Regra Y é da a cadeira. função do x. dy, dx. E aqui também, ó, menos quem? 2y, dy, dx. Gente, sempre tiver aí uma observação, me ajude. Vamos lá. Nós vamos ter aqui, juntando todo mundo que tem x e y, você vai ter 2x ao cubo, mais xy ao quadrado, mais x ao quadrado y, y', menos y, y', menos y', igual a zero. Tá? Aquele esquema, né? Vamos juntar todo mundo que tem y'. Então você vai ter esses dois termos aqui, ó. Já colocando y' em evidência, tá? Eu vou ficar com quem? Aliás, botar y' agora. Eu vou ficar com x ao quadrado menos 1. E esses dois vão passar para o outro lado, o que vai permitir jogar o menos x em evidência. Vamos ficar com 2x ao quadrado, os dois foram negativos, né? Menos y ao quadrado. E aí eu vou tirar o valor do y', que é a derivada. Y' vai ser menos x, que multiplica o 2x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá? E para o denominador, eu vou ter y, que multiplica x2 menos 1. Só que aqui eu vou usar uma malandragem. Tá? Qual é a malandragem que eu vou usar? Esse cara é o x, esse cara é o y. São iguais. Se eles são iguais, esse quociente aqui vai dar menos 1. Olha, ao invés de multiplicar menos 1 pelo de cima, eu vou multiplicar pelo de baixo. Ou seja, mudar os sinais. Então, ao invés de ficar x ao quadrado menos 1, vai ficar 1 menos x2. Em cima eu deixo como está. Perfeito? Muito bem. Agora vamos substituir essa derivada no ponto. No ponto raiz de 2 sobre 2. Para x e para y. Certo? O que nós vamos ter aí? Aliás, se eu quisesse, eu poderia ter feito até melhor, né? Uma vez que y é igual a x, aqui eu já poderia ter feito x2, né? Certo? Certo. Se y é igual a x, y2 é o x2. Esse cara é negativo. Aqui é mais. Ó. Tá. Aqui é mais. Ó. Aí vai dar 3 meses. Aqui é mais. Tá Isso. vendo? Então vai dar 3x Segundo ao o quadrado. Edinho, segundo o Edinho, quem não erra, Não aprende. não aprende. Então deu 3x ao quadrado sobre 1 menos x2. Aí muda de figura completamente. Isso vai dar x ao quadrado Meio. quarto, né? 2 quartos, que é meio, vai dar 3 meios em cima e meio embaixo. Ufa, coeficiente angular 3. 3. E aí a reta tangente que ele queria
É y, Equação fundamental da reta. equação fundamental da reta. Y menos y0, que é a raiz de 2 sobre 2, igual a 3, que multiplica x menos raiz de 2 sobre 2. Podemos ir direto aqui, né? 3x menos 3 raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. Então vai dar menos 2 raiz de 2 sobre 2. Confere? Ou menos raiz de 2. Isso. E aí, para fechar, y igual a 3x menos raiz de 2. Galera, eu, se fosse vocês, pegaria um programa de gráfico e jogava essa função capa para vocês verem como essa coisa funciona. Ela se comporta. Tá bom? Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Beleza, show de bola, mestre. Depois dessa aula aí do mestre Mário sobre derivada implícita, né? Aulão. Eu vou, para não alongar muito o vídeo, eu vou aqui fazer uma explanação sobre esboço de gráficos de função. Eu peguei duas funções bem fáceis, né? Para a gente ver o passo a passo, que a ideia aqui é mostrar o passo a passo para a gente chegar até o esboço do gráfico da função, né? E depois, numa próxima oportunidade, no próximo vídeo, eu vou pegar as funções mais complicadas, que aí eu vou falar sobre a assíntota horizontal, a assíntota vertical, a assíntota oblíqua. Mas só para a gente pegar o passo a passo, a ideia, eu vou fazer o esboço do gráfico das duas funções aqui, que são funções simples, né? Então vamos lá. Primeiro passo, para a gente fazer o esboço de um gráfico, é o seguinte. A gente vai pegar a função e vai achar o zero da função ou as raízes, né? Porque as raízes vai mostrar aonde a função vai cortar o eixo x. Então a gente vai ter uma ideia do comportamento dela. Então o primeiro passo é a gente encontrar a raiz. Então x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vocês podem aplicar aqui a fórmula de Bhaskara. Para ganhar tempo eu vou fazer a porção do produto. 2 e 3. Então as raízes são 2 e 3. Eu já sei que essa função ela vai cortar o eixo x no 2 e no 3. Tá? E aí, eu já sei que ela corta o x aqui no ponto 2 e no ponto 3. Então ela está para o lado de cá, no semi-eixo x positivo, né? O segundo passo é a gente calcular a derivada primeira. Porque a derivada primeira da função, ela vai dar um indicativo dos possíveis pontos de máximo ou mínimo. São pretendentes a máximo e mínimo, porque não necessariamente precisa ser um ponto de máximo ou mínimo, né? Mas são pretendentes aos pontos de máximo e mínimo. Então, o segundo passo é a gente fazer a derivada primeira da função. E essa derivada vai ficar assim, ó, 2x menos 5. Então a derivada primeira dessa função do segundo grau é a função do x menos 5, né? Fazendo a derivada igual a zero, né? A gente vai ter que 2x menos 5 igual a zero, 2x igual a 5, isso implica que x é igual a 5 sobre 2. Então isso aqui é um pretendente para ponto de máximo ou mínimo, né? Então eu vou pegar esse cidadão e vou substituir na função para saber o valor, se é máximo ou mínimo. Se for positivo, né? Bom, enfim, para x, isso aqui é o ponto de máximo ou mínimo, né? Eu vou saber se é máximo ou mínimo pelo estudo da variação do sinal. Eu vou pegar esse cidadão e vou fazer a variação do sinal. Como é uma função
do primeiro grau, uma função afim, e o A é positivo, a função é crescente. Se a função é crescente, então para cá é positivo, para cá é negativo. Então o que significa isso? Significa que antes aqui desse ponto, ela é decrescente. E depois desse ponto, ela é crescente. Se ela decresce e depois cresce, então isso aqui é um possível valor de mínimo, né? E para achar esse valor de mínimo, é só substituir aqui o f de 5 sobre 2 e fazer o cálculo. Pode ser um ponto de inflexão, mas é um possível valor de mínimo. Como ela desce e sobe, aqui vai ser um mínimo, né? Bom, mas quem vai me dar isso aí é a derivada segunda, que vai dar se a concavidade se mantém ou se a concavidade muda. Aí, se a concavidade mudar, vai ser um ponto de inflexão. Mas achando esse ponto aqui, 5 sobre 2 vai dar 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5 que multiplica 5 sobre 2, mais 6. Fazendo essa conta, a gente vai chegar a 25 quartos, menos 25 meios, mais 6. Então aqui eu vou colocar tudo com o mesmo denominador, 25 sobre 4, menos 50 sobre 4, vai dar menos 25 sobre 4. E aqui eu posso dizer que é 24 sobre 4, mais 24 sobre 4. Então, a gente chega a menos 1 quarto. Então, isso aqui é o nosso pretendente a mínimo. Então, e para agora conferir se é um mínimo mesmo, né? Eu vou fazer a derivada segunda, porque a derivada segunda é o terceiro passo, ela vai me dar a concavidade, né? O estudo da variação do sinal vai me dar a concavidade, se a concavidade é para cima ou para baixo. Então vamos ver a concavidade dessa função, porque aí eu vou saber se realmente é um ponto de mínimo ou se é um ponto de inflexão. Então, derivando aqui essa função, a derivada de 2x menos 5 é 2. Então, isso aqui, a gente chegou numa função constante. A função constante é a reta paralela ao eixo x acima. O que significa a derivada ser uma função constante? Significa que a concavidade é sempre positiva, né? Se a concavidade é sempre positiva, então essa curva, ela vai fazer a concavidade positiva, né? Ela é para cima. Se fosse negativa, seria para baixo. Como a concavidade é positiva, a concavidade dela vai ser para cima. Se desse menos 2, seria para baixo. Fazendo o estudo da variação do sinal, a concavidade então é para cima. Então, agora a gente pode esboçar o nosso gráfico. Ela vai passar pelo 2 e pelo 3. Vai cortar aqui, tá? Ela tem um ponto de mínimo, que é o ponto 5 sobre 2 e menos 1 quarto. Né? Aqui, ó, pela derivada segunda, ó, ela é decrescente até esse ponto de mínimo e depois ela cresce. Então ela vem decrescendo aqui, vai passar pelo 2, depois ela sobe passando pelo 3. A concavidade no ponto de mínimo é uma só, a concavidade é sempre para cima. Então, ó, ela vai fazer isso. Concavidade é para cima. Daqui ela vai para lá, daqui ela vem para cá. E para achar o ponto onde corta o eixo Y aqui, ó, é só a gente fazer o x igual a 0. Para x igual a 0, o f de 0 vai dar 0, 0, 6. Então ela vai cortar aqui no mais 6. Então aí a gente tem o esboço do gráfico, né? Então, recapitulando.
a derivada primeira da função, ela vai me dar os possíveis valores de máximo e os pretendentes, né? De máximo e mínimo, certo? Que vai ser confirmado pela derivada segunda, a concavidade. A concavidade, se for, aqui a concavidade é para cima, né? Mas se mudar em algum ponto a concavidade, uma para cima, outra para baixo, aí a gente não vai ter um ponto de máximo e mínimo, a gente vai ter um ponto de inflexão, que vai ser o segundo caso aqui. Então, essa primeira função, ela foi os 3 passos, né? Derivada primeira, pretendente de máximo e mínimo. O estudo da variação do sinal vai me dar se ela é crescente ou decrescente. E a derivada segunda vai me dar a concavidade, se é para cima ou para baixo. Ok? Então, esses são os 3 passos para a gente fazer o esboço. Essa é uma função simples, não tem nem assíntota, né? E agora eu vou fazer o exemplo número 2, para a gente ver que vai acontecer uma coisa diferente. Isso aqui, esse passo a passo, você pode usar para qualquer função. Depois você pega umas funções quociente, exponencial, logaritmo, você... Usando esse passo a passo, você monta o esboço do gráfico de qualquer função. Isso é importante, né? Porque tem umas funções bem... Bom, agora vamos tentar aqui fazer o mesmo passo a passo para essa outra função aqui, ó. É a função x igual... y igual a x ao cubo. A primeira função era par, né? A paridade era par. Essa aqui é uma função ímpar. Mas vamos lá. Primeiro passo. Vamos calcular a raiz. Faz o f de x igual a 0. Para calcular a raiz, então a gente tem que x ao cubo é igual a 0. Isso implica que x é igual a 0. Então ela vai cortar, essa função vai cortar o eixo x exatamente na origem, no ponto 0, 0. Ela vai passar pelo ponto 0, 0. Quando o x é 0, aplica aqui, o y é 0. Então, já sei onde ela vai cortar o x. Segundo passo, vou calcular a derivada primeira. Derivada primeira da função. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Se eu fizer essa derivada igual a 0, vou fazer o estudo da variação do sinal. Vai ficar que x ao quadrado é igual a 0, então x também é 0. Então o que vai acontecer aqui fazendo o estudo da variação do sinal? É 0 e 0, né? Então, como é uma função do segundo grau, né? Quando é uma função do segundo grau, derivada primeira, x igual a 0. Vai ficar... É o mesmo sinal de A sempre. eu sei, mas eu não queria falar no sinal, mas tudo bem. O estudo da variação do sinal, né? É sempre igual ao... Se você ao... pegar x positivo, o positivo concavidade é para cima, né? Então ela vai fazer isso, ó. Ou seja, não, mas eu quero aqui o seguinte. Se ela é crescente, ou decrescente. Pausa. Eu quero saber se ela é crescente. Pronto. Como A é positivo, né? Se você pegar um número negativo elevado ao quadrado, fica positivo. Se você pegar um número positivo elevado ao quadrado, é positivo. Então essa função, ela vai ser sempre positiva, com exceção da raiz, que a raiz é nula, não é positiva nem negativa, né? Isso significa o quê? Que aqui a função é crescente, né, antes do zero, e aqui ela também é crescente. Então ela cresce sempre, né? Ela é sempre crescente. O terceiro passo é
calcular a derivada segunda. A derivada segunda vai dar a concavidade dela, se é para cima ou para baixo. A derivada segunda da função 3x ao quadrado vai ser a função 6x. Não é isso? Fazendo a derivada segunda igual a zero, a gente vai ter, mais uma vez, x igual a zero. Fazendo o estudo da variação do sinal, dessa função afim, como é positivo, ela é crescente. Então aqui é positivo, aqui é negativo. Isso aqui significa o seguinte, a derivada segunda vai dar informação. Repara que aqui, como ela cresce sempre na derivada segunda, não vai ter ponto de máximo e mínimo. Ok? Ela não tem ponto de máximo e mínimo. O que vai acontecer aqui? Quem vai me dizer é a derivada segunda. Isso aqui significa o seguinte, antes de zero é negativo, então a concavidade para baixo. Depois de zero é positivo, significa concavidade é para cima. Então, com essas três informações, eu já tenho uma boa ideia para formar o esboço do meu gráfico. O esboço então vai ficar assim, ó. Eixo X, eixo Y, zero. Então ela vai cortar no zero, ela vai cortar aqui, ó. Certo? O que acontece? Ela é sempre crescente, né? E antes do zero, a concavidade é para baixo. E depois, após o zero, a concavidade é para cima. Como essa função ela não fica muito bem explícita, né? Com um único ponto, a gente pode colocar mais uns pontinhos aqui, por exemplo, para 1, o que acontece? Né? Para 1 vai dar, o f de 1 vai ser igual a 1. Então para 1 dá 1. E para menos 1, o f de menos 1. Para menos 1, vai dar menos 1 ao cubo e dá menos 1. Então, para menos 1 vai dar menos 1. Então ela ficou mais bem, o esboço ficou melhor. Então lá, mais uma vez. Interessante notar, Edinho, está um palpite? Claro, vai lá. Como é que ficaria a tangente desse gráfico no ponto 00? Não existe, né? Ela não vai existir, né? Não vai existir, porque como é que vai tangenciar nesse ponto, né? Seria uma reta vertical, né? É isso que esse ponto aqui, esqueci de falar, né? Esse ponto aqui não é um ponto de máximo, né? Como a concavidade aqui está oposta, né? Então isso aqui indica que isso aqui é um ponto, o nome desse ponto aqui é o ponto de inflexão. E aí tem um link legal que pode ser feito, você entender por que não existe a reta tangente em zero. Porque quando você vem pela direita, o teu limite é não um. Existe. E quando vem pela esquerda? Quando você vem pela esquerda, o teu limite é outro. Então o limite pela direita laterais são diferentes, não tem limite. Não tendo limite, não tem a derivada. E a derivada é o limite. Logo não vai ter reta tangente. Logo não vai ter reta tangente. Boa observação. A integral também. A integral também é um limite. É tudo limite, né? Então você tem que dominar bem os limites. Né? Então, o que eu queria passar aqui era uma ideia, né, de como você pode montar o gráfico. Essas duas funções foram simples, né? Mas como é que você pode montar o esboço, né, de um gráfico, de uma função, qualquer que seja a função, nesse passo a passo. É claro que vai ter outras funções, numa próxima aula eu vou mostrar funções do tipo f de x igual a 2x menos 1 sobre x mais 2, por exemplo. Né? Essas funções, elas provavelmente vai ter assíntota horizontal, assíntota vertical. Aí o passo a passo aqui aumenta um pouquinho, tá? Mas a ideia é essa. Com esses três passos aqui, a gente consegue ter uma boa ideia do esboço do gráfico da função, tá legal? Qualquer que seja a função. Eu peguei duas simples porque eu queria passar essa ideia, né?
Então, você calcula a raiz, né? Se você fizer a variação do sinal aqui, né? Olha só o que acontece aqui na variação do sinal. Mais e menos, né? Aí o que acontece? Olha, repara que esse gráfico, né? Daqui para cá, do zero, para a direita do zero, o que acontece? Ele é positivo, ou seja, o y, a função está no y positivo. E à esquerda de zero, né? A função está no y negativo. Então aqui, ó, você vai ter uma ideia da localização. A função vai passar por aonde, né? Ela passa aqui, ela começa aqui por aqui e depois vai para cima. Olha o que acontece com ela, né? Aqui ela vem do menos infinito e vai para o mais infinito, né? Então, através desse passo a passo aí, você consegue montar o esboço de qualquer gráfico, tá certo? Quer fazer algum comentário, mestre? Não, ótimo, excelente. Tá legal? Então eu queria deixar essa ideia aí hoje, né? Hoje já está longo o vídeo, já encerra, né? Que eu ia fazer uma questão, mas fica para próximo então, para o próximo café com cálculo, ok? Então deixa essa dica aí, a dica do Mário da função implícita, que as questões que ele fez aqui sobre implícita cai muito, né? Muito figurinha marcada em concurso, principalmente da Reforma da Escola Naval. E essa dica aqui para você ter uma ideia do gráfico, né? Ao invés de jogar lá no aplicativo, como o Mário falou, né? Você pode desenhar o gráfico para ter uma ideia dele, usando esse passo a passo aqui, ok? Então a gente fica por aqui hoje. Um grande abraço, até o nosso próximo Café com Cálculo.